Vamos voltar? Feita essa rápida introdução, falando de alguns parâmetros básicos para se bem avaliar, né? Considerando essas técnicas mais modernas, vamos ver as técnicas em si, o que elas nos oferecem, né? Lembrando aí que a gente tem ainda aquela de técnicas tradicionais, tá? Que eu já tinha falado em bloco anterior, aquela comparação aos pares que você pega de duas em duas pessoas e diz quem é bom e quem é ruim, isso é tradicionalíssimo e é péssimo, é a última das opções, tá? E tem ainda a distribuição forçada, que você vai comparar os indivíduos entre si e vai definir o percentual de gente que é péssima, gente que é boa, gente que é ótima, horríveis, né? Essas técnicas. Enfim, são técnicas pouco usuais, elas não são muito práticas, elas não são muito utilizadas atualmente porque elas são precárias e muito subjetivas, né? E geram um senso assim de disputa ou competição entre as pessoas, não é legal, tá? Elas são relativas, não são absolutas, tá bom? Vamos lá falar da nossa avaliação 360 graus. Essa avaliação, gente, não é fácil de implantar, tá? Por que ela não é fácil de implantar? Porque ela pressupõe o seguinte: o indivíduo vai ser avaliado por diversos atores. E esses atores têm necessariamente que ter relação com o desempenho do cara. Há um equívoco que as pessoas cometem pensando assim: a avaliação 360 é coloca o cara no meio, aí vem todo mundo e mete bala nele, avalia, fuzila o cara, diz aí o que acha dele. Não é todo mundo, tá? É preciso que você entenda que os atores que irão avaliar num processo 360 são atores que são envolvidos com o desempenho do cara, seja de forma direta, seja de forma indireta. Por exemplo, fornecedores de insumos para aquele setor, né, em que a pessoa vai ser avaliada, o cliente que se beneficia do resultado direto das funções daquele cara no setor, outros setores em que há ligação. Por exemplo, eu tenho muita ligação com o setor de orçamento e tenho muita ligação com a legislação, tá? Com a jurisprudência e tal. O que eles fazem lá? Eles fazem análise de legalidade quanto aos pedidos de inexigibilidade, licitação, porque eu trabalho no setor de formação e capacitação, tá? Lá na gestão de pessoas do Ministério Público do Trabalho, e eu sempre mando para o setor as requisições lá, os pedidos, eu monto nota técnica, monto projeto básico, tá, gente? Para poder o quê? Contratar profissionais. E normalmente, para a gente atender uma ação de capacitação, não dá para fazer licitação, porque senão tomaria muito tempo e gastaria muito para contratar, às vezes, uma palestra de R$5.000, né? Então, o que acontece? Normalmente vai por inexigibilidade. Perceba, então eu vou ter que falar com o setor de contratos, eu vou ter que falar com o setor de orçamento, porque depois que faz tudo, eu ainda executo a despesa, né? Lembrando das fases de execução da despesa que a gente tem o quê? Empenho, liquidação e pagamento. Então, depois que o setor responsável empenha, que cria uma obrigação para o Estado de pagar, tá? Eu vou ter que controlar a execução do contrato, ver se a liquidação ocorreu. Depois eu vou ter que fazer uma nota de liquidação, né? Eu vou ter que emitir um despacho falando que o objeto do contrato foi cumprido, e aí eu apresento a nota fiscal comprovando o direito do credor, né? Dando o direito líquido e certo para que ele receba. Aí eu encaminho de novo para o setor de orçamento, para o setor de execução, né? Financeira e orçamentária, e ele vai o quê? Fazer o pagamento da despesa, ok? Olha que interessante. Então, esse setor deveria me avaliar? Deveria saber se eu cumpro bem o prazo, se eu estou conseguindo atender às regras legais, não é? Se eu estou conseguindo aplicar tudo no cronograma que eles estabelecem para a gente enviar. Por exemplo, todo fim de ano a gente tem que ter um limite para o envio, não é, de despesas a serem pagas. O setor de capacitação onde eu trabalho só pode, não é, liquidar despesas até quando? Até o dia até o dia 10 de dezembro, para que eles tenham tempo hábil para, no exercício, fazer o pagamento. Porque, em regra, a gente tem que empenhar, liquidar e pagar no exercício, né? Lembrando que as despesas são do exercício de empenho e não de onde se paga, tá? Enfim, dito essas coisas, é importante entender que os atores do processo avaliativo é quem vão avaliar o desempenho do cara. Então, por exemplo, eu não tenho ligação nenhuma com o setor de saúde da instituição. Eu preciso ser avaliado por eles? Não, tá bom? Então é assim que se procede. Beleza? Mas vamos lá. Então, a avaliação 360 é um processo de avaliação total, recebe o nome 360 exatamente pela dimensão que assume o campo de feedback ou retroalimentação do seu sistema de informações.
O principal objetivo do sistema de alinhamento de competências e feedback é proporcionar o desenvolvimento profissional alinhado com as necessidades da organização. Por isso é que diversos atores são ouvidos. Diversos atores participam. Tá? Importante entender isso aí. O processo inicia-se com a indicação das pessoas do relacionamento profissional do cara, que vai ser avaliado, os seus superiores, pares, subordinados. Poderão ainda participar, olha só, alguns clientes, alguns fornecedores, desde que haja pertinência. O que seria essa análise de pertinência? O desempenho do cara afeta direto ou indiretamente estas pessoas, estes clientes, estes fornecedores? Se a resposta for sim, eles também vão participar do processo avaliativo. Meu cabelo hoje está indócil. Ele fica assim, ó, e cai, fica uma franjinha ridícula, eu boto para trás, ele volta. Enfim, mas eu tenho cabelo, né? Fazer o quê? Graças a Deus. Então, seguindo. Para maior consistência nos resultados, deverão ser indicados sempre 2 superiores, direto e o acima, e no mínimo 2 pares e 3 subordinados. Gente, é interessante porque aqui, olha só, aqui também a gente fala de avaliação gerencial e avaliação de subordinados, porque é muito comum que o gestor, o gerente de linha, avalie teu desempenho, mas é raro as circunstâncias em que você avalia o desempenho dele. Então a avaliação 360 também pressupõe isso, tá? Essa avaliação de cima para baixo, de baixo para cima, colateral, de gente de fora, de gente de dentro da organização, então é importante isso, tá? Então seguindo aqui, nesse processo é importante evitar a tendência de indicar pessoas com as quais se tem maior afinidade pessoal. Então você vai lá, né? Você vai dizer, você é avaliado, vai dizer quem vai te avaliar. Aí você pega quem tem maior afinidade contigo. Não, né? A questão central da metodologia é a abordagem sistêmica para análise e verificação de 3 dimensões que norteiam e sustentam a dinâmica empresarial. Então a gente vai ter, ó, uma dimensão que é da organização, que é uma visão macro, a dimensão funcional, que é a visão meso, e a dimensão individual, que é a dimensão micro, tá? Então é isso aqui, a dimensão organizacional é uma dimensão mais macro, mais abstrata, é o desempenho do cara referente à organização. A dimensão funcional é uma visão mais meso, ou seja, qual área funcional ele está? Na área de gestão de pessoas, na área de marketing, na área de TI. E aqui, a visão individual é a visão micro, que é para a rotina, no dia a dia, no setor de trabalho. Então, quando eu pego, por exemplo, os superiores, eu estou falando de uma visão mais macro. Quando eu pego o gerente da área, eu estou falando de uma visão meso. E quando eu pego o supervisor para avaliar, eu estou falando de uma visão micro. E os pares ali também, tá? Visão micro. Quando eu analiso fornecedor, cliente, visão macro também, ok? Então é importante entender essas dimensões aí. Nessa avaliação 360, a gente reconhece ainda a cadeia de valor organizacional, ou seja, os parceiros podem avaliar, clientes, fornecedores, colaboradores, dirigentes, até acionistas da organização, tá? No caso de organizações aí que tem a capital aberto. Então tem ainda a necessidade de comprometimento dos envolvidos quanto à imparcialidade e utilização de sistemas informacionais dada a complexidade da avaliação. Então aqui são os grandes desafios. Olha os desafios da avaliação 360. As pessoas que estão participando do processo de avaliação, elas têm que ser o quê, gente? Imparciais. Não podem avaliar com base em sua subjetividade. Agora, olha o que é interessante. Quando você coloca diversos atores para avaliar, se houver um que não está comprometido ou que é desafeto da pessoa, que deu uma nota muito baixa, esse valor atribuído vai ser contraposto às demais notas referentes à avaliação do cara, o que pode contrabalancear visões, não é, tendenciosas. Então ele corrige essas tendências de pessoas e indica, né, porque fica claro para você. Quando a nota é muito discrepante entre o que um avaliou e que os outros avaliaram, alguma coisa errada tem. Então essa avaliação serve para corrigir essas distorções. Seu grande desafio é fazer com que as pessoas estejam comprometidas em avaliar bem e saibam avaliar, né? Não se deixem pautar por critérios subjetivos, mas critérios objetivos relacionados ao universo do trabalho, ok? Às entregas, ao esforço despendido para as entregas, então isso deve ser um compromisso. Outro grande desafio, gente, desse modelo é como colher a impressão de tantas pessoas a um só tempo de forma efetiva. Porque para você colher informações e avaliações de diversas áreas,
Você precisa de tempo, né? Então, normalmente, para você aplicar a avaliação 360, você precisa de um sistema, você precisa de recursos de informática para poder fazer isso, né? O que nem sempre sai barato, o que nem sempre é fácil de implantar nas organizações, ok? Setor público eu desconheço alguma organização que realiza hoje, não estou falando que não exista, estou falando que eu desconheço organizações públicas que realizem aí a avaliação 360. Em especial, estou falando, né, quando eu falo de organizações públicas, a priori, estou falando de órgãos, tá bom? Não estou falando das entidades, em especial não estou falando das estatais. Que a realidade das estatais, tá? Empresa pública, sociedade de economia mista, é bem diferente do que a gente tem dentro das autarquias, fundações públicas, que são entidades da administração indireta, e de toda a administração direta, tá bom? Então é isso, vamos seguindo aqui? Então, essa foi a avaliação 360, tá? Vou falar agora um pouco da avaliação por competências. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, a nossa avaliação por competências é algo muito moderno, tá? É uma avaliação que tem por base, gente, a gestão por competências. E quando a gente fala da gestão por competências, a gente está falando de uma gestão estratégica de pessoas, tá? Então, ela é igual a gestão estratégica Nossa, mas ficou tosco minha letra. Estratégica, aí alguém vai dizer assim, professor, sua letra não ficou tosca, sua letra é tosca. Tá ok, obrigado. É mesmo. Então a gente tem uma gestão estratégica de pessoas, que é a própria gestão por competências. E não existe gestão por competências sem o que, gente? Planejamento estratégico. E o planejamento estratégico define pra gente os nossos objetivos. E quando a gente define os objetivos, a gente deve definir quais competências necessárias para atingir quem? Os objetivos ou resultados. Então eu posso falar, tá, gente, que a gestão por competências é também uma forma de gestão por resultados, uma gestão estratégica de pessoas, uma gestão orientada ao alcance de objetivos estratégicos. Posso dizer tudo isso sobre a gestão por competências, ok? Nesse sentido, quando eu avalio por competências, eu vou verificar dentro da organização as pessoas que detêm as competências necessárias para alcançar os objetivos. E caso elas manifestem tais competências que são importantes para a organização, para que ela alcance seus objetivos, a gente deve fazer o quê? Avaliar e, inclusive, premiar as pessoas que apresentam as competências requeridas. Percebam que a base para avaliar não é mais o cargo, passou a ser o quê? A competência requerida para o alcance do objetivo estratégico. Então, isso é muito importante em sistemas modernos de avaliação. Então, olha lá, avaliação por competência. A avaliação por competência é um processo sistemático que busca auxiliar na estruturação de uma visão mais objetiva do potencial de cada funcionário, que envolve não só o funcionário, mas também os supervisores ou aqueles que estão familiarizados com os métodos de trabalho e com as metas da organização. Então ainda é importante entender que quando a gente fala em competência, a gente está falando da união sinérgica de quê? Conhecimentos, então você avalia os conhecimentos que o cara tem, as habilidades, que é o que ele sabe fazer, mas ainda as atitudes, que são os seus comportamentos, tá? O querer fazer. Só que a gente não avalia só isso não, a gente também avalia valores, porque a competência tem que trazer valor para o indivíduo e para a organização, e a gente também avalia a qualidade das entregas ou resultados. É o nosso famoso chave, tá? Então, o que a gente vai avaliar? Os conhecimentos do cara, as habilidades, as atitudes, os valores expressos, né, por suas atividades e aí seu comportamento e, por fim, as entregas que ele dá à organização. Então, normalmente inicia-se pelo mapeamento, né, das competências, que irá permitir colher dados relativos às competências necessárias para o bom desempenho das atividades do perfil do funcionário. Então, normalmente é assim, ó, fiz um planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, eu faço o mapeamento das competências. Mapeamento.
Aí do mapeamento eu identifico isso daqui, ó. As competências necessárias. Necessárias a quê, gente? Necessárias aos objetivos que foram definidos no planejamento estratégico, tá? Depois de identificar as necessárias, eu identifico ainda, olha só, eu identifico ainda as atuais, as competências atuais, as que eu já tenho. Das necessárias para as atuais que eu já tenho, tirando uma pela outra, eu vou ter a lacuna ou gap de competências, ou seja, isso aqui eu vou ter que promover ações para preencher, tá? Então, das competências que são necessárias aos objetivos, é que eu vou passar a avaliar os indivíduos, ok? Aí a gente classifica isso aqui segundo o Chiavenato, tá, gente? Tem várias classificações, mas eu estou colocando essa daqui básica, tá? Então, classificam-se em 3 blocos. Quais são os blocos de competências? As conceituais, que é conhecimento e domínio de conceitos e teorias que dão base às competências técnicas, tá? Então, isso aqui é um conhecimento mais abstrato. E as competências que são definidas como técnicas, ou seja, domínio de métodos e ferramentas específicas. Então, isso aqui está mais orientado ao conhecimento. Isso aqui está mais orientado ao conhecimento. Tem variável mais cognitiva, tá? Cognitiva. Quando eu falo desse domínio aqui, as competências técnicas, aqui já é mais específico ao contexto de trabalho, não é tão abrangente, tá? Não é tão abstrato, não é mais abstrato, é bem específico. E aqui está mais orientado às habilidades que o cara tem. Habilidades. E aí o domínio que a gente tem não é mais cognitivo propriamente dito, mas é um domínio psicomotor a ser avaliado, ok? Tem ainda as competências que são interpessoais, que é aquelas que permitem que as pessoas se comuniquem, interajam de forma eficaz, atitudes e valores. Aqui, gente, já é o quê? Mais relacional. Está mais orientada ao comprometimento da pessoa, ao querer fazer. E, portanto, aqui o campo... Oh, meu Deus... O campo é mais da atitude. E sendo relacionado... caramba! Sendo relacionado à atitude, vai ser de cunho mais afetivo, né? Que é aquela clássica lição que fala, né, da competência desdobrada em 3 domínios. Cognitivo, head. Psicomotor, hand. Afetivo, heart. Head, hand, heart. Ai, que bonitinho, né, gente? É a competência, conhecimento, habilidade, atitude. Beleza. Por meio da avaliação, podem ser observadas e avaliadas competências como visão estratégica, planejamento, organização, responsabilidade, acompanhamento, liderança, delegação, tomada de decisão, solução de problemas, iniciativa, proatividade, criatividade, inovação e blá, 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 blá. Tudo isso, tá bom? Então, essa é a avaliação por competência. Vamos falar da avaliação por objetivos, ok? Então, avaliação por objetivos. A avaliação por objetivos ocorre numa negociação entre o gestor e o colaborador, então presta atenção nisso, tá? É, na verdade, um acordo entre eles, tá? Essa negociação sobre os objetivos a serem alcançados durante um período de tempo. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, estar alinhados à organização. Periodicamente, o gestor e o colaborador devem se reunir e discutir o nível de desempenho, objetivando a renegociação desses objetivos. A motivação do funcionário é fundamental para apresentar planos, propor melhorias e sugerir novas ideias. O avaliador deve comunicar a sua satisfação ou insatisfação perante os resultados alcançados, assim como deve propor correções ou melhorias. Bom, vamos contextualizar isso daqui. Isso daqui surgiu, gente, no âmbito da teoria neoclássica, tá? De administração. Teoria neoclássica. E está baseado naquilo que a gente chama de APO. O que é APO? APO. Administração por objetivos. Só que aqui é a avaliação participativa por objetivos, tá? Então, antes, a APO tinha um caráter muito opressor.
O gestor, o nível superior, definia o que os outros fariam e a gente decompunha os objetivos nos vários níveis: estratégico, tático e operacional. E aí as pessoas no nível operacional tinham que ter uma adesão àquilo. O essencial para a efetividade do sistema é que as pessoas participem dessa formulação de objetivos, ok? Isso é a base da Apple. Então hoje a gente fala de avaliação participativa por objetivos. O cara vai ser avaliado por objetivos, mas ele senta com o gestor de antemão e eles fazem um acordo, uma negociação daquilo que vai ser alcançado. É claro que esse acordo pode ser redefinido constantemente de acordo com o interesse das partes que devem se reunir, gerando sempre feedbacks, tá, gente? Para o aprimoramento do desempenho. Então olha como é que funciona, olha só. O gerente e o subordinado primeiro se reúnem, tá? Aí eles formulam em conjunto os objetivos que devem ser específicos, mensuráveis, estar alinhados à estratégia da organização. Aí o que acontece? A ação individual de cada um. O gerente dá apoio, direção, orienta, dá recursos para o indivíduo e o indivíduo tem o melhor desempenho em suas tarefas. Aí depois os dois vão avaliar em conjunto os resultados alcançados, tá? Que foram pactuados. Então, os objetivos e resultados foram pactuados e eles vão ser avaliados em conjunto. Portanto, tá? Esse é um ciclo básico de avaliação por objetivo, tá bom? Da Apple. Sempre tem que ter o quê? Feedback, retroação, porque o feedback é o que permite o quê? A melhoria contínua do desempenho em termos do alcance de objetivos, ok? Então, isso é avaliação por objetivos, é uma técnica moderna para se avaliar o desempenho, ok? Método de avaliação por resultados. Gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Aqui, por meio da avaliação, né? O método de avaliação por resultados liga-se aos programas de administração por objetivos, tá? Mesma coisa. Este método baseia-se numa comprovação periódica entre os resultados que foram fixados para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados. Então, a gente vai sempre realizar comparações com padrões pré-estabelecidos. Claro, né, gente? Se é padrão, é pré-estabelecido. E aí, a gente tem as conclusões a respeito dos resultados, permitem o quê? A identificação dos pontos fortes, fracos do funcionário, bem como providências necessárias para o próximo período. É considerado um método mais prático, tá? Embora seu funcionamento dependa sobremaneira, claro, das atitudes e do ponto de vista do supervisor a respeito da avaliação do desempenho. Porque, né, a gente tem ainda a subjetividade. E hoje a gente fala muito em quê? Métodos mistos. As organizações elas podem adotar, gente, dada a complexidade do cargo, vários modelos avaliativos, tá? Tem, gente, contexto e cargos da organização em que a avaliação por escala gráfica funciona e funciona muito bem. Há lugares ou setores que não há que se falar em avaliação 360, dada a pouca complexidade e a baixa integração entre diversos atores no processo avaliativo. Então a gente tem que considerar que uma organização ela não vai adotar irrestritamente uma única técnica ou método para todas as áreas, para todos os setores indefinidamente. Não, tá bom? É sempre importante, portanto, uma ação conjunta entre linha e staff para buscar aquilo que é melhor em termos de avaliação de desempenho para que alcancem-se os objetivos da organização. E aí, para a gente fechar, olha só, eu coloco aqui a avaliação do desempenho como prática integradora de todas as práticas de gestão de pessoas ou de administração de recursos humanos, né? Essa nomenclatura é pouco usual, isso aqui eu tirei do livro Recursos Humanos do Kevenato. Vamos falar de gestão de pessoas, tá? Para ficar bonito, para ficar moderno. Então, olha como é que a gestão de pessoas é integradora das práticas de GP. Quando você avalia o desempenho, então, ó, você faz a avaliação e a avaliação vai retroalimentar as outras políticas e práticas de gestão de pessoas. Por exemplo, agregar pessoas, que é recrutamento e seleção. Aqui você localiza as pessoas com características e atitudes adequadas aos negócios da organização, de acordo com a avaliação de desempenho que você teve. Ou seja, verifiquei que dentro da minha organização a avaliação me trouxe que há pessoas com potencial para promoção. Faço recrutamento interno. Ou então me mostrou que dentro da organização não tenho pessoas capacitadas o suficiente com um desempenho adequado para que sejam promovidas. Recruto de fora, recruto e seleciono de fora, tá? Então, um meio. Outro meio, olha lá. Processo de aplicar as pessoas.
Indicar se as pessoas estão bem integradas aos seus respectivos cargos e tarefas. Isso daqui, gente, é a própria o quê? Criação, análise. Desculpa, primeiro você cria, depois você descreve, descrição e análise. Aqui também, dentro dessa política, entra a própria avaliação do desempenho. Porque aí, por meio da avaliação do desempenho, eu posso melhorar as futuras avaliações que eu tenho para saber se foram válidas ou não. Quanto a recompensar pessoas, a política de recompensar pessoas indica se as pessoas estão sendo adequadamente recompensadas e remuneradas. E isso a gente faz de acordo com a avaliação do desempenho. Saber se a pessoa está recebendo por aquilo que merece e atribuir prêmios a quem tem um bom desempenho. Política de desenvolvimento, o que é isso? Treinamento e desenvolvimento. Está falando de quê? Educação corporativa e capacitações, tá? Então indica os pontos fortes e fracos dos funcionários, as potencialidades a serem ampliadas e as fragilidades a serem corrigidas. E aí a gente vai fornecer o quê? Capacitação. Se a avaliação do desempenho, por exemplo, indica que o cara tá mal, não está entregando os resultados ou não está tendo o comportamento que se espera, você treina o cara. É uma outra opção. Você pode selecionar alguém de fora ou treinar internamente para que ele desenvolva aquelas potencialidades para ter potencial para assumir posições futuras, ok? Processo de manutenção de pessoas. Indica o desempenho e os resultados alcançados pelas pessoas para saber quem fica e quem sai. Processos de monitorar pessoas. Proporciona retroação às pessoas a respeito do seu desempenho e potencialidades. Ou seja, aqui a gente constrói os nossos sistemas de informação gerencial, dizendo quem tem bom desempenho, quem não tem, quem está bem alocado, quem não está. Isso serve para gerar o quê? Feedback para as pessoas e para os gestores, e para o gestor também tomada de decisão. Porque você tem informação para decidir, tá? Para decidir você precisa de informação. Então, foi isso. Fechamos aqui mais um tópico relacionado à gestão do desempenho e à avaliação do desempenho com técnicas, ferramentas, vantagens, desvantagens, diferenças conceituais. E é isso. Sucesso, abraço forte, até a próxima.